Bom, e nesse vídeo nós vamos mostrar como carrega esse tipo de fone, mas só que tem um detalhe. Provavelmente o seu fone aí não está carregando, não está acendendo as luzes e você pode estar perguntando se isso pode ser um defeito ou até mesmo aí uma simples Uma simples falha que a gente pode resolver em casa mesmo, sem precisar levar para assistência ou algo do tipo, tranquilo? Preste atenção porque aqui a gente vai esclarecer tudo em relação ao carregamento, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para que você tenha o carregamento dos seus fones. Provavelmente se você chegou aqui nesse vídeo é porque de alguma forma o seu fone de ouvido não está carregando. Seja ele desse modelo aqui ou seja ele desse outro modelo. Como vocês podem ver, são modelos diferentes. Essa dica também vale para esse tipo de modelo aqui, que são os modelos mais compactos, como esses fonezinhos aqui, ó. Esses fones aqui que tem essa estrutura. A gente vai estar dando todos os detalhes aqui de como carregar e as possíveis falhas de como ela está resolvendo, tranquilo? Primeiramente a gente vai estar abrindo aqui esse fone, certo? É um modelo aí bem conhecido. Mas a gente vai observar o seguinte, a gente vai apagar aqui as luzes para que vocês possam ver, na verdade, como é que funciona essa questão das luzes aqui, beleza? O que é que vai acontecer? A gente vai estar inserindo aqui o cabo, a entrada dele aqui é de iPhone. Então a gente vai estar inserindo aqui, ó, como vocês podem ver, vai acender essa luzinha aqui vermelha. Isso simboliza que está carregando pelo menos a bateria da case, porque a case, que é esse onde guarda aqui os fones, aqui a gente tem o fone, certo? Os fones de ouvido. E a gente tem aqui a case. Essa case aqui ela tem bateria. Isso significa o quê? Que quando você coloca aqui os fones, ó, dentro da case, a case vai carregar os fones, porque os fones também têm bateria. Observe só. Esse modelo de fone aqui, ó, já está aberto. Vocês podem ver que ele possui aí bateria, tá bom? Então, esses fones aqui, ele tem também aí a bateria. Então a case ela carrega, mesmo você tirando aqui do carregador, certo? A gente vai tirar aqui do carregador. Quando a gente coloca, daqui a pouco a gente vai falar das cores dessas luzes aqui para vocês entenderem, tranquilo? Então quando a gente coloca aqui, ó, os fones, a case ela tem esse botãozinho aqui atrás, que é para ligar o carregamento, tranquilo? Então quando a gente aciona esse botão aqui, ela vai ligar a bateria dela para carregar os fones. Então quando a gente clica, ó, acende essa luzinha azul. E obrigatoriamente tem que acender esses arcos vermelhos que a gente vai mostrar agora. Aqui não está acendendo, e pode ser o caso dos fones de ouvido de vocês. Veja só, esse é um caso, a gente fez questão de pegar esse fone aqui porque ele tem uma falha. Tranquilo? Então o que é que acontece? Quando a gente pressiona aqui, eu estou pressionando, ele está acendendo essa luz vermelha. Então isso significa que a case está carregando o fone. Tranquilo? Obrigatoriamente. Claro que no seu fone pode ser outro tipo de cor, mas na verdade tem que acender algum tipo de luz aqui que fique sem variar, ou seja, sem estar mudando de cor. Tem que ficar uma cor aqui normal como essa. Então isso significa que o seu fone está sendo carregado. Essa luz é para indicar isso. Mas nesse fone aqui, ó, do lado, vocês podem ver, ó, nesse fonezinho aqui, que ele não está acendendo essa luz. Deixa eu só tirar esse fone aqui. Ó, esse fone não está acendendo a luz. Ó. A gente pressiona aqui e ele não acende a luz. Então pode ser por dois motivos. Ó, veio acender a luz agora. Tranquilo? Então isso pode estar acontecendo com o seu fone. O seu fone não pode estar acendendo a luz porque existe um mau contato aqui. Ó, como vocês podem ver, tem lá uma luzinha azul. Né? Essa luz é responsável por estar carregando aqui os fones. Então quando a gente coloca aqui o fone, ele tem que acender a luz vermelha. Esse daqui não acendeu. Mas veja só que aqui não está o defeito no fone, na bateria do fone, nem na bateria da case. O defeito vai estar justamente nessa questão do encaixe aqui. Ó. Como vocês podem ver, a gente conseguiu ativar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue novamente. Deixa eu ligar aqui a case novamente. Certo? Pra gente ver só. Existe um mau contato. Como vocês podem ver, acendeu aqui. Ó. Então, o seu fone pode não estar com defeito na bateria, nem na bateria da case. Pode estar com um defeito aqui no mau contato. Então, para ser resolvido, só tem que dar um jeito aqui de alguma forma. É claro que a gente tem outras formas de estar carregando esse fone, mas aí você vai ter que abrir, vai ter que fazer uma certa gambiarra aí no seu fone para ele estar carregando. Mas olha só, ele só vai carregar aqui o fone. Você pode colocar um peso aqui, né? Pode colocar em algum recipiente, porque se ele não acender essa luz aqui, ele não vai carregar o seu fone.
Pode ser também que o seu fone não esteja com a luz acendendo porque o LEDzinho aqui está queimado, alguma coisa, mas pode estar carregando normalmente. Mas nesse caso aqui, como vocês podem ver, para estar carregando aqui o fone eu tive que pressionar, fazer muita força, porque se eu soltar, ó, ele vai parar de carregar. Agora se eu pressionar um pouquinho, ó, ele volta a carregar. Tranquilo? A gente vai colocar outro fone aqui, ó. Então o seu fone, você vai ter que fazer esse teste, pressionar bem para baixo, para ver se acende essas duas luzes vermelhas aqui, para ver se carrega. Tranquilo? Pode ser, não pode ser um defeito aí na bateria do seu fone nem da case. Então você tem que fazer esse teste, ó, pressionar para baixo, para ver se aciona essas duas luzes. Porque se você soltar e deixar bem solto, não vai carregar aí os fones de ouvido e isso vai fazer com que o seu fone de ouvido não ligue. Obviamente, tranquilo? Então aqui agora vamos unir esse fone. Eu espero ter ajudado aqui nesse fone, certo? Se você quer saber um pouco mais, aqui a gente vai para esse outro fone aqui, esse outro modelo. Mas se você quer saber um pouco mais sobre como abrir o fone de ouvido, né, para esse modelo aqui de fone de ouvido, a gente tem outros vídeos que a gente vai deixar tanto no comentário, né, no primeiro comentário a gente vai fixar, quanto aí no link na descrição, para que você possa ver como consertar esse fone de ouvido, caso o seu fone de ouvido aí esteja com a bateria ruim. Outra coisa, a gente vai estar usando aqui o multímetro, certo? O multímetro, para que vocês possam ver como é fácil. A gente vai colocar aqui nessa opção, a gente vai ligar e vai colocar em 20 aqui, ó, tranquilo? Então o que é que pode acontecer? A gente já tem esse fone, daqui a pouco a gente fala aqui desse fone, de como carregar esse tipo de fone, que é quase a mesma coisa, mas muda algumas situações aqui, beleza? Então o que é que acontece? Esse fone aqui, ele está com defeito, não está carregando, a gente vai mostrar o porquê ele não está carregando, para que vocês possam entender se esse aqui vai ser o caso de vocês, tranquilo? O que é que acontece? A gente tem esse modelo aqui de fone de ouvido, ó, esse modelo aqui, para a gente ter certeza. Observe que ele tem aqui um lado vermelho e um lado preto. Então a gente vai estar medindo aqui. Deixa eu só ligar aqui as lâmpadas, as luzes. A gente vai estar medindo aqui, a gente vai colocar nessa escala aqui de voltagem, certo? E a gente vai estar medindo, é necessário você ter isso aqui, um multímetro. Se você não tem, infelizmente você vai ficar sem saber os dados da bateria do seu fone. Aqui já está desmontado, mas se você quer aprender como desmontar, assiste esses vídeos aí. O que é que vai acontecer aqui, por exemplo? A gente vai estar aproximando. Coloca a ponta positiva, o vermelho, no lado positivo aqui da bateria. E o lado negativo do multímetro a gente coloca no lado negativo, né, da bateria. Nesses pinozinhos aqui de solda. E aqui a gente vai ver quanto é que está a voltagem dele. 3.8, tá vendo ali lá no multímetro? 3.86, ou seja, 3.86 volts. Então isso significa que a bateria desse fone aqui está boa. Então você vai fazer o teste tanto para o seu fone de ouvido quanto para case. Se você não sabe como desmontar, a gente tem um vídeo aí explicando que é bem fácil mesmo. Então é interessante você assistir esse vídeo caso você pressione aqui o seu fone e ele não funcione. Você vai pressionar aqui e vai ver se essas luzes vão acender. Se não acender é porque pode ter um defeito na bateria. E se você medir e ela der 3.8 volts, significa que a sua bateria não vai estar aí com defeito. E sim algo que pode ser esse conector aqui de baixo. Como vocês podem ver, tem dois pontozinhos aqui, ó. Não vai dar para ver muito aqui, mas aqui embaixo, lá no final, ele tem dois contatos que encaixam aqui. Então você vai estar também limpando esses contatos, certo? Você pega uma situação dessa aqui, ó, limpa esses contatos. Se tiver um pouco de álcool, você limpa aqui. Verifica se tem alguma sujeira. Verifica se tem alguma sujeira lá embaixo. Alguns fones desse daqui tá vindo com plástico aqui nessa região. Então preste atenção se vem com algum plástico, porque a gente tira o plástico. Né? Senão nunca vai carregar se tiver com plástico aqui, né? Se ele vir novo. Então você tem que observar isso. Consequência, esse fone daqui é a mesma coisa, só que ele não está carregando. Certo? E quando a gente vai medir aqui a tensão aqui do fone, ó, nesses pinozinhos aqui, era para dar alguma coisa acima de 0, mas não dá nada. Então isso significa que a bateria desse fone está descarregada, porque justamente ele não está carregando, não acende nenhuma luz. Ó. A gente pressiona aqui embaixo, não acende nenhuma luz. Certo? Então esse fone aqui a gente vai fazer um vídeo específico desmontando ele, né? Inclusive a gente vai deixar o link aqui nos primeiros comentários. Interessante que você deixe o modelo aqui do seu fone para que a gente possa estar tendo qualquer tipo de dúvida caso surja, beleza? Então é muito importante vocês baixarem o vídeo e compartilharem o vídeo para ajudar mais pessoas aí
aí com esse conteúdo, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!